Agora, nós veremos como utilizar a função if-else, uma vez que nós já sabemos o que são as estruturas isoladamente if, else e if-else, principalmente no que ela ajuda a nos fazer, que seria criar um vetor que vai ser uma tabela, uma coluna lá no nosso data frame, possibilitando análises mais detalhadas. Vejamos um exemplo. Bora lá? Bom, a função if-else, assim como a função if e else isoladamente, né, que são as funções if e else sozinhas, ela possibilita aplicar essa função, por exemplo, a um vetor, tornando nossa análise mais fácil. Vamos carregar um pacote chamado multiplier e vamos criar um data frame, que é isso daqui. Então, isso daqui é um data frame. Se você não sabe o que é um data frame, vou explicar agora. Data frame nada mais é do que uma lista de vetores de mesmo comprimento. Ainda dá para explicar mais ainda. Data frame nada mais é do que uma tabela em que nas colunas vai estar as nossas variáveis. E em cada linha vai ser uma observação do valor daquela respectiva variável, tá naquela tabela. Por exemplo, aqui com a função data.frame, eu vou criar uma variável que vai ser uma coluna, que vai ser letters. Letters aqui em R, se eu for rodar, só selecionar isso daqui e rodar aqui, vai me gerar letras do alfabeto, de A a Z, de letra maiúscula. Alunos, aqui no caso eu queria colocar os nomes, para não sair colocando nomes aleatórios, então eu vou trabalhar com alunos A, B, C, D, até Z, como um exemplo, né? Outra coluna que eu vou ter aqui no meu data frame, na minha tabela, vai ser a variável sexo, que vai ser um sexo ou menino ou menina. Eu vou repetir isso 26 vezes, em que a probabilidade, para deixar um pouco mais aleatorizado, 60% vão ser meninas e 40% vão ser meninos. Eu vou repetir isso 26 vezes com a função sample. E posso repetir isso aqui dando a condição true para essa função. Eu vou criar mais uma coluna no meu data frame, que vai ser a variável notas, em que vai ser uma distribuição de 26 notas, em que espera-se observar que a menor nota será 4 e a menor nota será 10. Eu utilizei essa função round dentro da distribuição informe, porque eu quero aproximação de apenas uma casa decimal. Se eu selecionar isso daqui e rodar, e eu vir aqui em cima, ó, aqui em cima, e clicar aqui em cima, ó, eu vou ter como ficou meu data frame. Então, vou ter aqui, ó, uma variável alunos, sexo e notas. Alunos de A a Z, o sexo menino, menino, menina, 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 menino, como está aqui. E as notas que vão de 4 a 10. Eu não espero nota menor do que 4, pelo amor de Deus, né? Enfim, é isso. Então, nós criamos o nosso data frame. Eu posso printar ele aqui também, ó, no console. Ó. Se eu vir aqui ó, e colocar a função print, o nome dele é df. No caso, é a função print. Eu posso estar vendo ele aqui também no console. Ó. Ele vai estar aqui. Ó. Mas eu gosto de visualizar ele aqui. É só clicar aqui. Ó. Você vai visualizar esse data frame, que é essa tabela que a gente criou. Todos têm que ter o mesmo comprimento, por isso que é um vetor de lista de mesmo comprimento. No caso, são 26. 26 alunos, 26 observações. Agora vamos usar a função if-else. Essa função aqui, ó. Como ela funciona? Aqui vai ter a nossa condição, né? Primeiro passo a gente coloca a condição, vírgula. O que ela vai ser para caso ela seja verdadeira, verdade.
e o que ela vai ser para caso ela for false. Vamos supor. Também outro detalhe. Para me adicionar uma nova coluna, um data frame que já existe, eu utilizo essa operação de cifrão. Por exemplo, se eu quiser acessar somente uma coluna do meu data frame, da minha tabela de dados, eu coloco o nome dele, está lá df, usando o operador de cifrão, ó, eu consigo ter acesso a todas as colunas que tem nesse data frame. Por exemplo, quero só ver essa coluna de notas. Opa, como é? Notas, aqui, ó. Eu venho aqui e coloco aqui, ó, notas. Eu venho aqui e tab. E se eu rodar isso aqui, vai aparecer as notas. Então é assim que eu acesso uma coluna no E. É com o cifrão aqui de dinheiro. Cifrão. Para me adicionar uma coluna, como não existe ela, vou colocar o cifrão. Eu coloco o nome dessa nova coluna, que no caso aqui foi situação. Vou usar o if-else, que é uma função if-else, né? Eu utilizei aqui. E para as notas, vou acessar aqui as notas. Para as notas, se as notas serem maior ou igual a 7, se isso for verdade, o aluno vai ser aprovado. Tá? E se não for maior ou igual a 7, isso é, se for 6 para baixo, ele vai estar reprovado. Então, se eu rodar isso daqui, vou apagar aqui a cola, eu vou vir aqui novamente e clicar aqui, e vou perceber que antes era 3, alunos, sexo e notas, agora eu criei uma nova coluna no meu data frame, que é a variável situação. Então, ele analisou cada observação por observação, ele olhou nota por nota, e mediante isso, ó, que 7,5 colocou aprovado, 9,9 ele colocou aprovado, 8,5 aprovado, 5,4 reprovado. Então, ele olhou um por um, criou na tabela a linha de cada nota, daria a situação do aluno, entre reprovado e aprovado. Então, a gente criou uma nova coluna, agora tem 4 colunas, que é a coluna de situação do aluno. Fazer isso possibilita aumentar o escopo da nossa análise. Um dos principais exemplos são nas construções gráficas e nas contagens. Eu posso saber quantos alunos estão reprovados, quantos alunos estão aprovados ou reprovados. Por exemplo, vamos criar um gráfico. Eu sei que eu ainda não trabalhei com gráfico com vocês, mas eu já quero mostrar para vocês como que se cria gráficos elegantes no R. Eu não usei muitas funções, mas vocês já vão ter um gostinho de como é, ok? O principal pacote para rodar gráficos elegantes no R aqui é o pacote ggplot2. Se você não tem ele instalado ainda na sua máquina, você vai usar a função install.package, entre parênteses, você vai escrever ggplot2, selecionar essa linha e rodar aqui, ó, ou Ctrl mais Enter. Como eu já tenho ele instalado, eu vou só carregar ele na minha máquina, que você vai usar a função library logo em seguida. Por exemplo, vamos criar um gráfico de barras. Primeiro eu vou rodar o gráfico aqui, depois eu vou explicar o que cada linha de código está fazendo no gráfico. Então, vocês podem ver que eu criei aqui um gráfico de barras. Essa linha aqui, essa primeira linha é a linha principal, é o primeiro comando, né? A primeira função que a gente utiliza é ggplot2. É nela que a gente vai informar o nosso data frame, que são os nossos dados. A função AES vai informar a estética do gráfico, que é o que vai no eixo X e no eixo Y. X, no caso, vai ser a minha variável situação, que é uma variável categórica, que em gráficos de barras, elas vão no eixo X. No eixo Y, eu vou ter a contagem, né, de números de alunos que estão em situação reprovado e aprovado. Vou utilizar a função after_stats, count. Count vai justamente contar esses números de alunos aprovados e reprovados. Eu utilizo esse operador de mais para adicionar uma nova camada ao gráfico. A lógica do ggplot2 é uma funcionalidade, é uma função de sobreposição. Primeiro eu coloco os eixos, logo em seguida eu coloco os gráficos. Por exemplo, se eu rodasse só isso aqui, eu teria só... não vai rodar. Enfim, aí eu vou adicionar as camadas
sobreposição de camadas. Agora eu vou adicionar aqui, por exemplo, ó, só o gráfico, mais aqui em GeoBar AES, eu vou colorir segundo o sexo do aluno, se for menino e menina. A posição vai ser ao lado, ou seja, eu vou ter duas colunas uma do lado da outra, como está aqui, né? Aqui são alunos aprovados, eles estão coloridos segundo o sexo. A gente vê que a maior parte dos aprovados aqui são meninas, sendo 7, e meninos, sendo 5. A maior parte de reprovados aqui ficou igual, né, entre meninos e meninas. Color, eu vou colorir em volta só as bordinhas, vai ser branca. Colino width vai ser a largura da coluna. Se eu mudar aqui a largura vai ficar mais largo, e se eu mudar aqui vai ficar mais estreito, ó. Se eu colocar aqui assim. Alpha, o que faz esse argumento alpha? Ele muda a transparência, né, da coluna, do meu gráfico de barras. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2, ele vai ficar bem transparente. Tá vendo? Quase que não dá para ver. Vou colocar 8 que dá para ver ainda a linha de fundo. Agora sim, o widget ele vai mudar a largura, né, da barra, ó, vai ficar bem estreita. E aqui vai ficar 0.8. Você pode ficar testando valores aqui até um que te agrada. Por exemplo, eu vou deixar aqui 0.6. Essa função escala y contínuos, eu vou estar mexendo no eixo y. Eu vou estar tirando um espaço que tem aqui embaixo, que fica flutuando. Se eu for rodar, por exemplo, vocês vão entender o que eu estou falando. Ó. Tá vendo que tem um espaço que está flutuando aqui no gráfico? Com esse comando aqui de escala y expand expansion, do add 0, ou seja, vai começar em 0. Estou colocando um valor a mais. Eu vou estar tirando esse aspecto de flutuando, que eu acho muito estranho em gráfico de barra. Com breaks, eu vou mexer um intervalo do eixo y, ou seja, ele vai de 0 até 10, de 1 em 1. Como não tenho nem o valor 10, precisamente, se aproxima aqui rateado, né? Ele não chega, porque aqui são contagens de alunos. Aí eu adiciono mais uma camada. Labs vai acrescentar rótulos ao meu gráfico. E aqui que eu defino, por exemplo, o título do gráfico, né? Aqui no caso, a situação dos alunos entre grupos de meninos e meninas. X aqui eu poderia colocar alguma coisa, por exemplo, situação. Ó. Então você pode ver que ele acrescentou aqui, mas eu prefiro não acrescentar nada. Deixar assim mesmo. Aqui a gente vai botar aqui o rótulo do eixo Y. Com fio, ele vai ter aqui um nomezinho aqui de sexo, eu tirei ele aqui. Mais uma camada eu acrescentei, que é a Scale Fill Manual. O que é isso? Eu vou colorir segundo meu estilo de cor, que eu prefiro. Então, eu vou colocar Scale Fill Manual, Values, dentro de um vetorzinho C. Menino vai receber a cor Blue e menina vai receber a cor Red. Se eu for rodar até aqui, ó, vocês podem ver, ó, que vai ficar assim. Para me tirar esse cinza de fundo, eu posso adicionar temas. Por exemplo, Theme Light. Se eu for botar o Theme Light, então ele fica desse jeito aqui, ó. Temazinho é um dos meus preferidos. Também tem o BW, que é o Black and White. Vocês vão ver aqui, ó, mudou uma coisinha aqui já em volta. Tem vários, vocês podem testar. Tem o Classic também, bastante utilizado, ó. Ele fica assim. Classic. Bem legal também. E até bem aqui nós temos um gráfico bem interessante já, ó. Mas eu posso utilizar ainda a função theme sozinha para mudar como vai ficar a posição do título do meu gráfico. Com todos esses argumentos aqui que eu utilizei, eu vou deixar ele com o tamanho 12, com a família serif, com formato itálico. Ele vai ficar centralizado no gráfico, né? Não vai ficar no canto. Não vai ter ângulo nenhum, não vai ter valor ajustado. E ainda eu posso mudar aqui a posição
da legenda para ficar a legenda embaixo, não ficar aqui no canto. E se eu rodar tudo isso de novo, eu vou ter esse gráfico aqui. Então, o que possibilitou ver como eu estou visualizando esses dados é justamente a função if-else. Um outro gráfico interessante que a gente pode construir é um gráfico de blockspot, se você não sabe o que ainda é o gráfico de caixa, que eu consigo visualizar a distribuição dos dados. Consigo visualizar aqui os outliers, que são valores extremos, tanto superiores e tanto inferiores. Aqui eu utilizei a mesma camada de argumentação que a gente viu anteriormente. A gente utilizou um erro bar, que vai ser as barras de erro. Aí tem aqui também todas as posições que eu utilizei. Eu utilizei um outro formato geométrico aqui, no caso, para adicionar um boxplot. É um geom boxplot. Né? Aí eu utilizei essas posições. Eu ainda utilizei a função StatSummary. Vou rodar aqui para vocês verem. Para acrescentar o gráfico a média daqueles dados em formato de ponto. A cor dele vai ser branca, tá? O tamanho dele é 2.6 do ponto, posso mudar ali. Aqui também acrescentei rótulos, como a gente viu anteriormente. Scale Fill Manual, eu mudei a cor segundo minha preferência. E aqui eu permaneci igual ao do último gráfico. Se a gente for expandir aqui, ó, a gente consegue ver que aqui, no caso, a gente vai ter notas. Aqui eu poderia colocar, ó, notas. Então, eu estou vendo aqui a distribuição da nota dos alunos, ok? Eu consigo visualizar que, respectivamente, dos alunos aprovados, os meninos possuem maior média que as meninas, respectivamente maiores notas, bem próximos a 10. Enquanto os reprovados, as meninas ainda apresentaram maior nota considerada. A gente teve apenas um valor outlier aqui, excedendo a nota aqui das meninas. Essas bolinhas que escapam tanto aqui ou aqui são valores outliers, são observações extremas. Ok? Então, a gente girou esses gráficos aqui. Então, foi esse e esse gráfico. Para padronizar, a gente pode girar os dois de novo, ó, com o mesmo tema, Classic. Só vim aqui e mudar para Classic. Então, se eu girar aqui e aqui, eu vou ter os gráficos. Como vocês podem visualizar. Bem legal, né? Essa análise só foi possibilitada mediante o uso das funções if-else. Vocês vão, eu aconselho que vocês vejam o vídeo e repliquem todos os códigos que eu utilizo durante as aulas, tá bom? Para programação só se aprende com a mão na massa, é assim, vai passando o vídeo, vai dando um zoom de onde os códigos que eu escrevi, ó, e vai executando também no R. Eu sei que esse não é um vídeo próprio para XGPOT 2, mas vocês já podem sentir um pouco o gostinho que a gente vai ver nas aulas de visualização de dados, que também é um dos componentes principais da ciência de dados. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido o que nós vimos durante a aula, tá? Eu acabei me estendendo um pouquinho da parte de visualização de dados dos gráficos, que é porque eu gosto muito dessa parte da ciência de dados, que são as visualizações de construções gráficas. Embora o foco do vídeo seja sobre a função if-else, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.